Olá, boa noite a todos. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez para refletirmos hoje sobre o tema Jesus e a humildade. Um convite feito pela Casa de Francisco de Assis. E meu nome é Márcia Prata e vamos hoje juntos aqui refletir sobre essa mensagem. Mas para darmos início aos nossos estudos, eu vou começar fazendo a leitura de um trecho do Evangelho, vou fazer a prece, depois nós entramos na mensagem do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, ditado pelo Espírito Antônio de Aquino. A mensagem do Evangelho é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. É na Instrução dos Espíritos, no item 11, que fala sobre o orgulho e a humildade. Eu vou ler apenas um trecho para poder fazer a prece e iniciar os nossos estudos. Diz assim: o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres de espírito que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis em prova e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo, sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente, e os conduz para o bem. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. Vamos agora unir os nossos pensamentos, dizendo assim: amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos é concedida, dessas reflexões acerca dos seus exemplos, Senhor, do seu Evangelho de amor. Muito agradecidos por estarmos unindo os pensamentos, junto aos corações amigos da casa desse benfeitor Francisco de Assis, que nos envolve, nos acolhe, nos acalenta e que nos trouxe também, Senhor, o seu exemplo de humildade. Assim, rogando mais uma vez as inspirações dos amigos espirituais, nós possamos então dar por iniciado os estudos da noite de hoje. Esteja conosco, com a graça de Deus.
Graças a Deus. Então, como eu falei, na noite de hoje, nós vamos estudar uma lição do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2. É a psicografia de Altivo Caríssimo e Panfiro e a mensagem do Espírito Antônio de Aquino. Essa mensagem está na página 33, cujo título é Jesus e a Humildade. Inicia falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7, no segundo parágrafo, que diz assim: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Aí a gente já pensa, o tema não é a humildade? O que a caridade tem a ver? O que a paciência tem a ver com a humildade? E aí nós vamos lendo a mensagem de Antônio de Aquino e fazendo alguns comentários. Ele inicia, como sempre, nas suas mensagens, com essa belíssima frase que sempre nos inspira, dizendo que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É sempre esse a sua mensagem inicial. E aí ele continua: Jesus e a humildade, tema de que tanto se fala e escreve, e que desperta reações das mais diversas nos seres humanos. Muitos proclamam ser humilde como Jesus o foi, somente ele poderia sê-lo. Outros dizem atitudes desse tipo só para seres extremamente elevados, superiores. Outros ainda pensam que, sendo a humildade característica dos espíritos de muita elevação, está totalmente afastada a hipótese de um dia nós outros, os que habitamos a planície, podermos ser humildes também. E aí a gente já pode iniciar com algumas reflexões, né? Nós cremos em Deus? Nós cremos em Deus. Se aqui estamos, se nos propomos a estudar a doutrina dos espíritos, a sermos trabalhadores da casa espírita, nós podemos já afirmar que nós cremos em Deus. E uma coisa que é até discutida pela ciência, né, como a gente sabe, e por uma consciência de muitos de nós, é a obra que Deus fez em toda a sua natureza, inclusive nós humanos. Mas se nós observássemos somente a natureza, nós já temos aí indícios da sua grandeza, de uma superioridade que nós não conseguimos ainda conceber, de uma beleza que foge ainda ao nosso alcance. Mas já conseguimos enxergar a grandeza de Deus através da sua obra. Nem a ciência consegue alcançar. Por mais esforços que ainda esteja fazendo, ela não consegue chegar lá no início, né, da criatura, da criação, né? Então, nós acreditamos em Deus. E paramos para observar, paramos para apreciar, paramos para tentar compreender, para tentar enxergar, para tentar nos envolver com toda essa criação. E por que eu estou fazendo essa observação? Existe até uma pesquisa, que eu não vou me lembrar qual instituto, acho que da Inglaterra, que fala que aquelas pessoas que têm o hábito, ou já se predispõem a ter o hábito, de observar a natureza, observar a estrela, observar o cosmos, aquela que para ouvir o barulho do mar e conceber toda a sua grandeza,
aquela que para enxergar uma montanha, enfim, aquela que já incutiu na sua vida esse hábito, ela se torna uma criatura mais caritativa, né? Olha só. E por quê? Isso é pesquisa científica. Porque diante de tanta grandeza, conseguimos enxergar a nossa pequenez. Quando nós começamos a ler ou observar qualquer coisa maior do universo, nós enxergamos que a Terra é um grãozinho de areia em muitas e muitas constelações e universos, em galáxias, enfim. Foge totalmente ao nosso alcance. E isso nos traz a visão da nossa pequenez, de que nós somos um grão de areia nesse universo. Isso pode nos remeter a, caramba, sairmos um pouco do nosso orgulho, sairmos um pouco da nossa sabedoria que nós achamos que já temos e nos colocar diante da nossa posição na criação divina. Nós já temos essa concepção, nós já temos esse pensamento, então nós já temos um pouquinho de humildade dentro de nós. Não aquela humildade em todas as suas faces, em todas as suas nuances, mas nós já temos aqui um pouquinho da consciência que temos muito que aprender. E quanto mais essa consciência vai despertando dentro de nós, mais vai abrindo dentro do nosso mundo íntimo a oportunidade, a possibilidade de ampliarmos os nossos sentimentos e conseguirmos cada vez mais absorver a mensagem do Evangelho. Mas como ele diz aqui na própria página, é importante que essa consciência de que somos pequenos diante da criação divina não nos paralise, não nos coloque como assim, só Jesus pode ser humilde, só os grandes condutores da humanidade podem ser humildes. Porque na própria página Antônio de Aquino vem nos dando mais algumas dicas. Aí ele continua dizendo: Jesus foi em realidade principalmente uma criatura que se importou com o ser da terra e não poderia agir de outra maneira, sendo ele como é o grande condutor da humanidade terrena. Ele se importou com o ser da terra. E nós? Estamos nos importando com os seres da terra? Eis aí um questionamento. Estamos cada vez mais cultivando em nós essa preocupação, esse carinho, esse zelo por todos os seres da terra. Todos os seres da terra. No propósito de socorrer as criaturas da terra, com o projeto, se pudermos assim dizer, continua Antônio de Aquino, de amparar a evolução terrena. Ele desenvolveu alguns hábitos que caracterizaram o seu ser e, portanto, pode ser chamado de humilde. Olha só, amparar a evolução terrena. Olha que frase interessante que Antônio de Aquino traz para a gente, né? Aí nós podemos refletir, Jesus que ampara a evolução terrena. E nós? O que nós estamos fazendo para ajudar a Jesus a amparar a evolução terrena? Estamos buscando dentro de nós essa conscientização de sairmos do nosso mundo íntimo em prol da humanidade. E eu sempre gosto de fazer essas reflexões de que a gente precisa ampliar o nosso entendimento. A gente precisa sair da pequenez, da nossa visão muito estreita que nós temos ainda da vida e tentar absorver cada vez mais pequenas mensagens, frases importantes de conteúdo muito relevante
que os amigos espirituais trazem para a gente. E aí ele fala, ele desenvolveu alguns hábitos. Está falando de Jesus, que desenvolveu alguns hábitos, para, portanto, ser chamado de humilde. E aí ele vai discorrendo. Um dos hábitos de Jesus, a paciência. Ao conversar infinitamente com as pessoas, explicando-lhes exatamente qual deve ser o comportamento do homem. E aí a gente já para e faz algumas reflexões, né? O hábito da paciência. Ué, o que a paciência tem a ver com a humildade, né? Conversar infinitamente com as pessoas. O hábito de ouvir, o hábito de respeitar, o hábito de conviver, o hábito de se fazer ouvido, o hábito da troca. O homem ajuda o homem, Deus ajuda o homem através do próprio homem. E muitas vezes essa convivência está aí a maior oportunidade que a gente pode ter. Do nosso crescimento, da nossa compreensão, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, daquela chamazinha que nós já temos da humildade, daquela fagulha que nós já desenvolvemos de humildade. Como estamos com a relação à nossa paciência? E aí Antônio de Aquino segue. Ele diz assim: outra característica de Jesus, a não violência. Em qualquer momento, em todos os momentos, sempre a opção pelo amor. Olha que frases curtas, mas que mensagens extremamente profundas e relevantes. Em qualquer momento, em todos os momentos, a opção pelo amor. Quando fazemos a opção pelo amor, estamos fazendo a opção pela não violência. E aí, mais uma vez, eu lembro, ele veio deixar o seu exemplo. E nós não temos a opção? Temos. Sempre temos a opção. Por mais complicada que a situação pareça, por mais difícil que possa parecer a escolha, nós sempre temos a opção. Como ele diz aqui, em qualquer momento, em todos os momentos. E aí ele continua. Outro sinal de elevação do mestre, o caminhar com pessoas, lado a lado, para que elas pudessem sentir a extensão do seu amor. Caminhar com pessoas lado a lado. Quando eu estudei, né, quando eu comecei a ler isso aqui, a primeira coisa que me veio à mente é aquela imagem que, quando a gente vê dois velhinhos, duas pessoas de bastante idade, já curvado, né, tem algumas coisas assim na internet, e os dois caminhando de mãos dadas. E aquilo ali é de uma simbologia muito grande, porque por ali você já consegue imaginar que naquela relação de uma vida desenvolveu o quê? O sentimento amor, desenvolveu o quê? O companheirismo, desenvolveu a paciência, desenvolveu a compreensão. E aí quando ele coloca aquilo lado a lado, para sentir a extensão do seu amor. E esse casal que a gente pode ter em nosso imaginário, que pode ser muitos por aí, que andam até o final da vida lado a lado, de mão dada, eles não sentem a extensão do amor um do outro? E eles não passam a mensagem da extensão desse amor? Então, todos esses exemplos aqui que Antônio de Aquino traz, de que Jesus desenvolveu alguns hábitos, eu estou tentando trazer que nós também podemos desenvolver esses hábitos, de uma forma às vezes muito simples. É só nós imaginarmos. Imagine um outro casal, imagine um outro casal de idade, bem velhinho, e sim, um ou outro andando na frente,
qualquer um dos dois, totalmente sozinho, independente e largando o outro para trás. Qual a mensagem que passa? Qual a expressão do sentimento envolvendo aquela relação? A gente está falando de uma forma figurada, obviamente, né? Ele não procurava afastar-se de ninguém, porque as pessoas pudessem incomodá-lo. Não, ele continuava lado a lado com as pessoas, ensinando, mostrando, encaminhando. Né? Aí é que ele fala, se sente incomodado de estar sendo... Gente, a elevação de Jesus. Imaginemos ele ensinando, falando, repetindo, exemplificando, sem ser compreendido, e mesmo assim ele estava ali falando, e no dia seguinte repetindo, e no dia seguinte exemplificando toda a sua expressão de amor, com toda a paciência, com toda humildade. E aí, mais um sinal da posição de Jesus, o sentir-se sempre ligado a Deus, embora todas as dificuldades do ambiente terrestre. A gente contextualizando, como a gente está sempre vendo aí na história, nós sabemos das condições difíceis, árduas, as dificuldades pelas quais ele passou na sua caminhada. E embora todas essas dificuldades, ele sempre se sentiu ligado a Deus. Ele, desse modo, jamais deixou de orar, jamais deixou de pensar em Deus, nunca se sentiu abandonado. Muitos, hoje em dia, reclamam de solidão, de problemas tão variados, que seria até difícil relacioná-los a todos. Quase todos esses problemas referem-se basicamente à falta de fé em Deus. Jesus, mais do que ninguém, poderia dizer que estava em solidão. Quando eu li isso, eu achei interessante, né? Por que Jesus, mais do que ninguém, poderia dizer que está em solidão, né? Como assim? Se nós pensarmos na sua grande elevação, tinha ninguém para conversar direito com ele ali, né? Não tinha. E mesmo assim, em momento nenhum, ele se sentiu sozinho. E mesmo assim, em momento nenhum, ele deixou de se ligar a Deus, apesar de todas as dificuldades do ambiente terrestre, conforme essa frase aqui que Antônio de Aquino trouxe para a gente. No entanto, ele nunca se proclamou sozinho, porque sempre em preces, ligado a Deus, estava bem equilibrado e pacificado. Então, isso significa que aqueles de nós, todos nós, diante dessas dificuldades do ambiente terrestre, quando não estamos equilibrados ou pacificados, demonstra o nosso distanciamento nessa ligação com Deus. Porque quanto mais nos aproximamos e nos ligamos, e oramos, e refletimos, e pedimos, e ouvimos a sua ajuda, mais estamos dentro do equilíbrio, independente das dificuldades do ambiente terrestre. É importante que isso fique claro, porque essas dificuldades do ambiente terrestre que nós estamos passando, em outras épocas também aconteceram, e na época de Jesus ele também enfrentou. Então, a busca é de cada um de nós. E assim seriam outras tantas manifestações que caracterizavam uma posição de Jesus na ocasião em que esteve na Terra, que passaríamos horas aqui desfiando esse imenso conteúdo. Diremos, contudo, que por estas poucas coisas que lembramos, Jesus mostrou humildade. E por quê? Porque todos esses sinais, todas as dificuldades, todos os problemas
que o homem passa, todos eles foram vivenciados por Jesus, de modo superior, de modo elevado. Ele jamais se deixou abater por qualquer que fosse a dor que o atingisse e manteve sempre acima. Por isso, podemos proclamar que Jesus e humildade caminham lado a lado, porque ele próprio assim o demonstra. E nós outros, os que estamos seguindo-lhes os passos, devemos conservar no coração o desejo sincero de acompanhar o progresso da humanidade, o progresso dos poderosos guias que conduzem a humanidade terrena, acrisolando, ainda que pouco a pouco, sinais de humildade e de amor. Estes sinais podem ser um gesto de paciência, um momento de compreensão, um gesto de tolerância, um abraço fraterno, a superação de problemas, o deixar-se envolver pelo sentimento de amor ao próximo. Olha só que maravilha que Antônio de Aquino faz para a gente. Sabedor que é que nós ainda não temos a condição de exemplificar, de vivenciar todas as nuances, né, todas as faces da humildade que Jesus nos exemplificou. Sabendo de toda ainda as nossas lutas nesse sentido, ele vem aqui esmiuçando. Pode ser um gesto de paciência. Cada esforço que nós fazemos, num gesto de paciência, já estaremos aqui fazendo aumentar aquela centelha da humildade que eu falei que com certeza todos nós já temos. Um momento de compreensão diante de uma desavença, de uma discussão. Um gesto de tolerância quando enfrentamos no nosso dia a dia comportamentos que nós já não coadunamos, que nós já não concordamos, mas que mesmo assim temos que exercer a nossa tolerância com relação ao comportamento do próximo. Agindo assim, nós estaremos aí regando e semeando aquela centelha que nós já temos da humildade em nós. Um abraço fraterno, abraço hoje em dia, né, diante das circunstâncias que nós estamos aí enfrentando há quase 2 anos, né, desse distanciamento tão necessário por uma questão de preservação de nós e daqueles outros que vivem conosco nesse planeta, podemos assim dizer, né, não só na nossa casa, na nossa cidade, mas em todo o planeta. Esse abraço fraterno que a gente hoje em dia sente tanta saudade. Mas que, se Deus quiser, em breve retornaremos e poderemos, com maior segurança e tranquilidade, exercitar o abraço fraterno, para exercitar em nós o sentimento amor, para assim também, em pequenas atitudes, desenvolvermos cada vez mais em nós essa centelha da humildade que nós já temos. Superação dos problemas, né? Superação dos problemas que todos nós temos, que todos nós enfrentamos, mas que, como ele aqui diz, a humildade que Jesus desenvolveu, estar sempre ligado a Deus, para que nós possamos superar esses problemas. Qual é o exemplo que ele nos deu? Estarmos cada vez mais ligados a Deus, acreditando no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia com cada um de nós, e deixar-se envolver pelo sentimento de amor ao próximo, que é o esforço que nós fazemos, estando envolvidos em trabalhos, em obra social, em trabalho do bem. Esse trabalho, ele pode se estender e não só pode, como deve estar cada vez mais se estendendo para a nossa vida de relação, porque sentimento de amor ao próximo, a gente deve desenvolver isso em todas as nossas relações, na nossa família,
no nosso trabalho, que muitas vezes ficamos muito mais tempo convivendo com pessoas no nosso trabalho do que dentro de casa. Muitos de nós vivemos essa situação na casa espírita, né? Na oportunidade que nós temos, deixar-se envolver pelo sentimento de amor ao próximo. Lembra como ele fala aqui anteriormente? Dos hábitos, um dos sinais da elevação de Jesus é a escolha pela não violência e sempre a opção pelo amor. Deixar-se envolver pelo sentimento de amor é sempre optar pela não violência. E Antônio de Aquino continua: podemos não ter capacidade de fazer infinitas vezes. Eles nos conhecem, né? Mas podemos dizer assim intimamente. Olha que coisa linda, gente. Senhor, ajuda-me a compreender, a entender, a assinalar em mim mesmo as marcas da tua humildade. E deixa, Senhor, que o tempo, já que estarei marcado por ti, faça a sua tarefa educativa. Mas o que eu quero, Senhor, é estar marcado por ti, por estes sinais amorosos de compreensão, de justiça, de amor, de luz, de paz. Lindíssimo isso. E assim, Senhor, caminhando lado a lado contigo, espero vencer, não ao mundo, mas ao meu passado, ao meu presente, e preparar-me para um futuro contigo, lado a lado, na tarefa de ajudar a humanidade na sua caminhada, na direção do progresso. Assim o fazemos, assim conseguiremos, assim chegaremos aos objetivos da luz de Deus. Belíssima página, belíssima mensagem, belíssimas reflexões que por si só já deixam a sua mensagem, já deixam as suas reflexões. E estudando sobre o tema, eu encontrei algumas reflexões, alguns exemplos. Nós temos aí inúmeros exemplos na nossa história, obviamente, mas eu vou falar, além de Jesus, obviamente, que Antônio de Aquino já discursou, falar de Sócrates, que encontra-se também no Evangelho. Nós sabemos da sua vinda, né? Um dos precursores que são citados no Evangelho, mas aquela famosa frase que ele fala: só sei que nada sei, que é uma frase atribuída a ele, mas a sua grandeza de pensamento, ele chegou com essa crença, ele realmente acreditava nisso, que um homem não se media, a sabedoria de um homem não se media pelo que ele sabia, mas a sabedoria do homem se mede pelo quanto ele sabe que ele ainda tem que aprender, quanto ele sabe que ele não sabe, né? Isso é uma humildade imensa diante da grandeza da obra divina, né? E para encerrar, lembrar, óbvio, de Francisco de Assis, mas eu quero trazer uma reflexão que a humildade de Francisco de Assis, que veio com toda a sua responsabilidade, né, de resgatar o cristianismo num momento tão trevoso, como nós já sabemos pela sua história. E essa humildade é geralmente muito relacionada a abrir mão dos bens terrestres que ele fez com relação aos bens do Pai, né, os bens materiais. Mas existe um momento da sua história em que
eu quero trazer essa reflexão. Quando ele foi procurar Clara de Assis, porque a ordem franciscana não estava seguindo os rumos que ele achava, ele estava triste, ele estava perdendo sua alegria e ele associava muito a sua existência à alegria, o irmão alegria, como gostava de ser chamado. Ele estava perdendo sua alegria porque a ordem franciscana estava ali com alguns problemas. E ele foi buscar a sua companheira de alma, Clara de Assis, contou para ela o que estava sentindo, o que estava acontecendo, e ela disse para ele, né, que ele estava perdendo a alegria por estar preso à obra, ao resultado da obra. Mas a obra não era dele, a obra é do Cristo. Então, quando nos prendemos aos resultados, perdemos a alegria. E naquele momento que ele se conscientizou disso, ele voltou à sua alegria e ele seguiu. Ele seguiu e hoje acompanha aí muito de perto a responsabilidade com a transição planetária. Imagine se ele tivesse ficado preso ao resultado da sua obra lá atrás. Estaria tomando conta aí em pormenores, né, da ordem franciscana. Enquanto ele fez, plantou, semeou e seguiu. E hoje está aí um trabalho belíssimo diante da transição planetária. Eu vi nesse momento um grande exemplo de desapego. Desapego ao resultado da sua obra. Um exemplo enorme de humildade, muito maior do que desapegar dos bens materiais. Então, a mensagem belíssima que Antônio de Aquino nos traz nessa página, nesse mês que enternece tanto os nossos corações e que o sentido verdadeiro do dia 25 de dezembro, ele invada as nossas almas, que nós possamos parar e refletir sobre a grandeza da vinda do Mestre, através dos seus exemplos para cada um de nós, que nós possamos enternecer cada vez mais, exercitar através da paciência, do caminhar lado a lado, da opção pela não violência, por nos ligarmos cada vez mais a Deus, por pararmos, sairmos da correria do dia a dia e reservarmos um tempo para olhar uma árvore, apreciar a arte, a beleza da criação divina e que possamos enxergar nessa oportunidade de estar encarnado a sua misericórdia. Um bom Natal a todos, um final de ano de paz dentro de cada um de nós, independente do que possa estar acontecendo, e encerrar com a frase hoje do nosso querido Antônio de Aquino: que o amor único de Deus inspire a cada um de nós, todas as almas para o bem. Um beijo a todos, gente, uma boa noite. Fiquem com Deus.